Fala moçada, boa noite, tudo bem? Pessoal, tô gravando esse videozinho aqui, vai ser rápido, só para fazer uma lista de verificação para provas aí. Nada de muita teoria hoje, é só alguns passos básicos que eu tenho certeza que pode te ajudar para fazer as provas que estão mais perto agora, mais próximas, mas ao mesmo tempo vai te ajudar a fazer qualquer prova ao longo da sua vida escolar, beleza? Então vamos lá, um videozinho curto, tá? Primeira coisa, quando a gente está fazendo prova, a gente aprende muito nesse momento. Por quê? É um momento que você está muito concentrado, você está ali 100% focado naquele momento, você tem um esforço que você faz para tirar boas notas. Então, se a gente fosse comparar, por exemplo, o que você aprende em uma hora focado fazendo prova, em uma hora de estudos normais, vamos colocar assim, normais, né? Você tende a aprender muito mais durante a realização de uma prova. Então, esse ato de você concentrar mais a mente, isso te traz muitos resultados. Por isso que fazer prova é importante também. Beleza? E aí a gente vai fazer aqui uma lista de verificação. Quanto mais sim você responder a essa lista, maiores as chances que você tem de tirar uma boa nota. Ah, Marildo, quer dizer que se eu responder todos os sims vai significar que eu vou tirar uma boa nota? Não necessariamente, mas certamente significa que você está com mais chances de tirar uma boa nota nessa prova. Naturalmente, quanto mais nãos eu tiver, é claro que mesmo com uma quantidade muito grande de nãos, eu ainda posso tirar algumas boas notas, mas talvez isso não seja tão consistente assim. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai falar aqui de 4 perguntinhas e essas perguntinhas estão relacionadas às tarefas de casa, principalmente aquilo que você tem para tarefa todos os dias. 1. Você fez os seus exercícios de aula com atenção? Muito importante. Vocês têm aula todos os dias, têm exercício de aula todo dia. Esse é o primeiro aspecto. Fez exercício de aula com atenção? Por quê? Porque se você está prestando atenção na aula, fazendo exercício de aula com atenção, automaticamente você está estudando para a prova todos os dias. Então, esse é a primeira dica de como me estudar bem para a prova, uma lista de verificação para as provas. Pergunta 1 é essa. Pergunta 2, essa aqui vocês vão gostar. Você trabalhou junto com os seus colegas na resolução de exercícios ou pelo menos comparou a resolução com os demais? Ou seja, primeiro você tentou fazer as questões. E aí depois você comparou com seus colegas e tentou fazer esses exercícios preferencialmente juntos. Não pegou a resolução do colega, vocês resolveram juntos. Esse é um aspecto muito importante. E você fala assim, nossa, será que isso é importante mesmo? Quando você está estudando com alguém, você está ensinando para ela está ensinando para vocês e vocês aprendem muito mais, tá? Então essa é a pergunta 2. A pergunta 3, você tentou esboçar a solução de cada exercício antes de trabalhar com os colegas? Então não é só trabalhar com os colegas para fazer os exercícios. Você tentou resolver eles antes? Porque só pegar a solução do colega ou só trabalhar junto com o colega não resolve tanto. Então, tenta resolver antes e aí depois vocês, todos, esse grupo de colegas tenta resolver juntos. Vocês vão ver que vai dar muito resultado. 4 perguntinhas. Você conferiu as suas respostas no dia seguinte? Ou seja, vocês sabem que os exercícios de aula, eles abrem, por exemplo, hoje é segunda-feira. Então, os exercícios de aula abriram hoje e fecham hoje. Beleza, no mesmo dia vocês não têm resposta. Mas no dia seguinte você tem a resposta para confirmar se você acertou. Então você conferiu no dia seguinte se você tinha acertado ou não e no que você tinha errado. Você conseguiu identificar por que você errou? Então essa é uma pergunta muito importante também. Beleza? Vamos já para a 5ª pergunta, sobre os plantões. Você frequentou os plantões quando sentiu dificuldade? E aqui, independente se é plantão presencial ou plantão online, sentiu dificuldade, travou no exercício, frequentou o plantão para tirar essa dúvida? Isso é muito importante porque a gente sabe, tem um Astelum, quando a gente trava no exercício a gente empaca e não sai de jeito nenhum. A gente precisa de um tempo para o modo difuso trabalhar e trazer aquela solução. Mas às vezes a gente não tem esse tempo, às vezes a gente não consegue chegar na solução mesmo assim. Então é importante frequentar o plantão para não tirar dúvida. Então, até aqui foram 5 perguntas. Se você respondeu sim a todas elas, tá ótimo. Vamos caminhar para a 6ª agora. Na hora dos exercícios, você entendia como resolver os exercícios passados em sala e aqueles passados como tarefa? Então, veja bem, não só os exercícios de aula, você fez exercícios na apostila, entendeu a resolução desses exercícios e além disso, você fez alguns outros exercícios relacionados àquela matéria, principalmente exercícios de vestibulares. Isso é muito importante também, porque muitas das questões de vocês são questões de vestibulares.
E essas questões de vestibulares, quanto mais vocês fazerem, mais vocês vão identificar, quanto mais vocês fizerem, mais vocês vão identificar como que o vestibular cobra. E aí, no primeiro momento parece difícil, no segundo momento continua sendo difícil, no terceiro momento fica um pouco mais fácil. Quando você olha no quarto momento, você já começa a entender como que o vestibular cobra aquele tipo de matéria, você fica mais tranquilo. Sétima pergunta, roteiro de estudos. Você tinha um roteiro de estudos? Ah, de tal hora eu vou estudar isso. Depois das 4 às 5 eu vou estudar aquilo. Depois eu vou fazer isso, isso, isso. Você tinha um roteiro de estudos? Por que isso é importante? Quando você tem um roteiro de estudos, você fica mais organizado, você fica mais focado naquilo que você tem para fazer. Então, isso é muito importante, responder com sim também. Outra coisa, e essa é um pouco diferente, que é sobre a resolução rápida de questões, esse é o item 8, tá? Você tentou esboçar soluções de diferentes problemas? E aí, quando eu falo esboçar soluções de diferentes problemas, quando a gente gravou aqueles outros vídeos lá, se você não assistiu, beleza, vale a pena assistir, mas a gente falou sobre aprendizagem. Então, o que é sobre aprendizagem e intercalação de conteúdo? Sobre aprendizagem é quando eu faço muitas questões do mesmo estilo de exercício. Quando eu faço intercalação de matérias é quando eu pego uma matéria mesmo, mas eu tenho vários estilos diferentes de exercícios. Então a intercalação é melhor porque dentro da mesma matéria eu consegui enxergar raciocínios diferentes. E aí quando eu busco esse item 8, se você faz resolução rápida de questões, é o seguinte, o que eu recomendo para vocês? Às vezes você não vai ter tempo para resolver várias questões. Mas dependendo do estilo da questão, você bate o olho e você fala assim, não, eu sei que essa questão vai por esse caminho, por esse caminho, por esse caminho, por esse caminho. Recomendo muito, antes mesmo de fazer algumas questões ou como uma maneira de estudar mais tranquilo, pega alguns exercícios, entende o exercício e sem resolver algebricamente ou sem colocar no papel, entende o que o exercício está pedindo e responda, faça um caminho mental na sua cabeça de como você resolveria isso. Faça isso para vários exercícios, é mais rápido e você consegue ter uma noção geral de como aquilo vai ser cobrado. Você vai fazer só exercício sim? Não, o item 6 foi a gente falar de exercícios manuais, mas é importante você fazer essa resolução rápida também. Estamos acabando, tá? Item 9, e isso principalmente para as terças-feiras. Você fez uma revisão de todos os conteúdos que iriam cair na prova? Então vamos imaginar, você vai estudar todos os dias para essa prova. Você faz exercício todo dia, você tem aula todo dia, faz exercício todo dia, e você vai sempre estudar um pouquinho, faz parte da sua rotina. A gente falou que isso é o ideal. Mas ali na terça-feira, antes da prova, você fez uma revisão de tudo aquilo que vai cair? Uma revisão rápida para você refrescar a sua memória? Muito importante que você separe um momento para fazer revisão. Tá, o item 10 é o item mais legal de todos, que é o item de sessão de perguntas. Você e outros colegas fizeram um momento só para fazer sessão de perguntas sobre a matéria que vai cair na prova? Esse momento aqui é bom demais. Então, principalmente na terça-feira ou nos dias anteriores, separar um momento para você e os seus colegas fazerem sessões de perguntas sobre aquilo que vai cair na prova. Ah, o que é aquilo? O que é aquilo? Por que aconteceu isso? Qual foi o desdobramento desse fato? Enfim, façam uma sessão de perguntas vocês e entre os colegas. Eu sei que a gente tem uma tendência, quando estudar em grupo, a gente pode às vezes conversar, enfim, dispersar um pouco mais. Toma cuidado. Se dispersar demais, isso vai acabar te atrapalhando. Então, aproveita esse momento para a sessão de perguntas, reúna em grupo com os colegas, você pode ir para a escola para fazer isso, reúna com os colegas, faça a sessão de perguntas sobre todas as provas que vão cair. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar demais. Use esse espaço para você explicar, para deixar outro colega explicar e para vocês juntarem as ideias de vocês, eu tenho certeza que vai facilitar a compreensão. Beleza? Item 11, e esse é, se você não seguiu o item 11, provavelmente os 10 passos anteriores vão ter, de certa forma, vão ter sido em vão, que é boa noite de sono antes do dia da prova. Gente, a terça-feira, de terça para quarta, essa noite de sono ela é fundamental para você ter um bom desempenho na hora da prova. Então, você teve uma boa noite de sono de terça para quarta? Isso é importante porque o seu cérebro na quarta-feira ele vai trabalhar fazendo conexões. Se você está cansado, se você está estudando, ficou muito tempo estudando, seu cérebro não vai fazer tantas conexões assim. Então, já fica a dica. Dorme mais cedo na terça, de terça para quarta, tenha uma noite melhor. Não adianta você ficar até tarde da noite estudando, se você, na hora de chegar na prova, você vai estar cansado, não vai conseguir repetir. Beleza, gente? Fechou?